Na guerra mecanizada do século XX, uma regra não escrita, porém absoluta, governa o campo de batalha: o tanque bebe primeiro. Antes de qualquer soldado, antes de qualquer peça de artilharia ser posicionada, a máquina de guerra blindada precisa de seu sustento. Sem ele, a mais avançada peça de engenharia militar torna-se apenas uma estátua de aço, um alvo imóvel e vulnerável. Esta é a história de como essa lei fundamental determinou o destino de exércitos inteiros no teatro de operações europeu. Estamos no norte da França, no final do verão de 1944. Em uma estrada de terra batida, marcada pelas cicatrizes do combate recente, um tanque panzer alemão repousa silencioso. É uma visão imponente, um feito da engenharia alemã, com sua blindagem espessa e seu canhão de longo alcance, projetado para dominar qualquer adversário. Contudo, ele está completamente imóvel. Não foi vítima de um projétil antitanque ou de uma mina terrestre. Sua derrota é interna, silenciosa e definitiva. Dentro de sua torre fria, o ponteiro do medidor de combustível, cravado no zero, é a sua sentença de morte operacional. Este cenário não era um incidente isolado. Ao longo de centenas de quilômetros de frente, divisões blindadas inteiras da Wehrmacht, a espinha dorsal da máquina de guerra alemã, começavam a paralisar. Seus tanques, perfeitamente funcionais e tripulados por veteranos, simplesmente não tinham como se mover. A poderosa ofensiva alemã, que antes atravessara a Europa com uma velocidade assustadora, agora estava com sede, paralisada por uma crise logística que se tornava cada vez mais aguda. A questão que pairava sobre o comando alemão não era sobre tática ou estratégia, mas sobre algo muito mais elementar: como levar combustível até a linha de frente. Mas do outro lado das linhas, uma realidade completamente diferente se desenrolava. O contraste é imediato e sonoro. Um tanque americano M4 Sherman, talvez menos imponente em design que seu adversário alemão, mas vibrante de energia potencial. O som não é de silêncio, mas de atividade frenética e organizada. O motor a gasolina já funciona em marcha lenta, um ronco constante que promete movimento iminente. Mangueiras grossas, conectadas a tambores e caminhões-tanque, despejam galões e mais galões de combustível em seu reservatório. A cena é de um pragmatismo eficiente. Soldados se movem com propósito, bombas manuais trabalham sem cessar, e o ar se enche com o odor forte da gasolina. Este tanque está sendo preparado não para esperar, mas para avançar. E este Sherman também não está sozinho. Ele é apenas uma unidade em uma coluna interminável que se estende até onde a vista alcança, uma serpente de aço e borracha pronta para explorar a paralisia do inimigo. A imagem define a fase final da guerra na Europa Ocidental. Não se tratava mais apenas de qual nação possuía os melhores engenheiros ou soldados mais corajosos. A questão fundamental tornou-se outra, muito mais básica: quem conseguiria manter seus motores funcionando? A resposta para essa pergunta estava sendo escrita não nos gabinetes de generais, mas nas estradas poeirentas da França, em um esforço logístico de escala monumental. A guerra havia se transformado em uma batalha de abastecimento, e uma das maiores potências militares da história estava prestes a descobrir, de forma brutal, o que acontece quando a fonte, finalmente, seca. No final do verão de 1944, o mapa da Europa Ocidental estava sendo redesenhado a uma velocidade que surpreendia tanto os aliados quanto o alto comando alemão. Após o sucesso da Operação Cobra, que em 25 de julho rompeu as defesas alemãs na Normandia, as forças americanas iniciaram um avanço implacável. O período entre agosto e outubro testemunhou uma das perseguições militares mais rápidas da história. O terceiro exército do general George S. Patton e o primeiro exército do general Omar Bradley, compondo o 12º Grupo de Exércitos, varreram a França, libertando cidades e vilarejos em uma sucessão vertiginosa. Em questão de semanas, as tropas que haviam lutado por cada metro de terreno nas sebes da Normandia agora cobriam dezenas de quilômetros por dia. Paris foi libertada em 25 de agosto, e as pontas de lança blindadas americanas já se aproximavam da fronteira alemã. Contudo, este avanço espetacular escondia uma fragilidade crítica, um problema matemático que se tornava mais grave a cada quilômetro conquistado. A vitória criava seu próprio e iminente pesadelo logístico. Todas as toneladas de suprimentos, desde munição e rações até o vital combustível, ainda precisavam ser desembarcadas nas praias da Normandia ou no único porto de águas profundas parcialmente funcional, Cherbourg, que os alemães haviam sabotado extensivamente antes de se renderem. A partir desses pontos de entrada, tudo precisava ser transportado por terra até a linha de frente, que se afastava cada vez mais para o leste. A infraestrutura francesa estava em ruínas. A rede ferroviária,
Um alvo prioritário dos bombardeios aéreos aliados para impedir o reforço alemão antes e durante o dia D, estava praticamente inutilizável. Pontes foram destruídas e estradas estavam congestionadas ou danificadas. A distância se tornou o principal inimigo. No início de setembro, as unidades de Patton estavam operando a mais de 600 quilômetros de seus depósitos de suprimentos na costa. Uma única divisão blindada americana consumia aproximadamente 300 mil litros de gasolina por dia apenas para operações de combate de rotina, um número que podia dobrar durante ofensivas de alta intensidade. Multiplicado pelo número de divisões no campo, a demanda era astronômica. Os caminhões de abastecimento que transportavam combustível consumiam uma parte significativa de sua própria carga apenas na viagem de ida e volta, um ciclo vicioso de eficiência decrescente. A ponta de lança blindada, a ferramenta que garantia a velocidade do avanço, ameaçava parar a qualquer momento. Generais no campo de batalha enviavam mensagens cada vez mais urgentes ao quartel-general, alertando que seus tanques e veículos estavam com os tanques perigosamente baixos. O ímpeto, o fator mais crucial para explorar a desorganização do inimigo, estava em risco. A ofensiva aliada corria o risco de parar, não por causa da resistência alemã, mas simplesmente por falta de combustível. A máquina de guerra americana havia se esticado até o seu limite logístico, e uma solução drástica e sem precedentes era necessária para impedir que a maior oportunidade de encurtar a guerra se perdesse em meio a uma crise de abastecimento autoinduzida. Do outro lado da linha de frente, enquanto os planejadores americanos lutavam contra a tirania da distância, o alto comando alemão enfrentava um dilema fundamentalmente mais grave, um paradoxo que selava o seu destino no oeste. A Wehrmacht possuía, em teoria, as ferramentas para desferir contra-ataques devastadores. Suas divisões Panzer, embora desgastadas por anos de combate, ainda contavam com alguns dos veículos blindados mais avançados e temidos da guerra. O tanque Panther, com sua blindagem inclinada e seu canhão de 75 mm de alta velocidade, superava em qualidade a maioria dos tanques aliados. O Tiger I, uma fortaleza móvel com seu canhão de 88 mm, era capaz de destruir qualquer blindado inimigo a distâncias que o impediam de retaliar efetivamente. Em um confronto direto, essas máquinas eram adversários formidáveis, projetadas para dominar o campo de batalha. Contudo, essa superioridade técnica tornava-se relevante por uma razão simples e paralisante: os tanques estavam secos. A poderosa máquina de guerra alemã, que havia introduzido o conceito de blitzkrieg baseado em velocidade e movimento, estava literalmente ficando sem combustível. A crise não era um problema localizado ou temporário. Era o resultado de uma estratégia aliada metódica e implacável que visava cortar as artérias energéticas do Terceiro Reich. Desde a primavera de 1944, a campanha de bombardeio estratégico dos aliados havia se concentrado intensamente nas refinarias de petróleo da Romênia, especialmente em Ploiești, e, de forma ainda mais crítica, nas plantas de produção de combustível sintético dentro da própria Alemanha. Essas instalações, que convertiam carvão em petróleo, eram a espinha dorsal do esforço de guerra alemão, e sua destruição sistemática causou uma queda catastrófica na produção de gasolina e diesel. O impacto na frente de batalha foi direto e imediato. Relatórios de comandantes de Panzer no campo pintavam um quadro desolador. Unidades inteiras recebiam ordens para se deslocar, mas só conseguiam mover uma fração de seus veículos. Tanques perfeitamente operacionais eram abandonados em estradas ou escondidos em bosques, não por danos de combate, mas porque seus motores haviam simplesmente parado de funcionar. Em muitos setores, o exército alemão regredia logisticamente em décadas, recorrendo a carroças puxadas por cavalos para transportar suprimentos essenciais, uma imagem em total contradição com a propaganda de uma força mecanizada invencível. Para os generais alemães debruçados sobre os mapas em seus postos de comando, a situação era de uma frustração imensa. Eles podiam identificar as vulnerabilidades nas linhas aliadas esticadas, podiam traçar planos para flanquear as colunas de Patton ou para isolar a vanguarda de Bradley. Mas os planos eram inúteis. As setas que representavam suas orgulhosas divisões Panzer não podiam ser movidas. A capacidade de manobra, o próprio princípio da guerra blindada, havia sido negada a eles. Eram forçados a uma defesa estática, reagindo aos movimentos aliados em vez de tomar a iniciativa. Cada litro de gasolina era racionado com extremo rigor, reservado para pequenas retiradas táticas ou para defesa desesperada de posições fixas. A Wehrmacht na França estava se transformando em um exército acorrentado, com armas potentes que não podiam ser levadas à batalha. A sede de seus tanques era o sintoma de uma doença terminal que afligia todo o corpo militar alemão, uma hemorragia logística que nenhuma bravura ou genialidade tática no campo de batalha poderia estancar. Diante deste impasse logístico,
que ameaçava estrangular o avanço aliado no auge do seu sucesso, a resposta do alto comando não surgiu de um laboratório de armamentos ou de uma nova tática de combate. A solução foi uma operação de transporte rodoviário em uma escala nunca antes imaginada, batizada com o nome retirado do jargão ferroviário americano, a Red Ball Express. Nos sistemas ferroviários dos Estados Unidos, cargas marcadas com uma bola vermelha recebiam prioridade máxima, passando à frente de todo o resto. A aplicação deste conceito às estradas da França foi uma decisão audaciosa, nascida da mais pura necessidade. Era a admissão de que, sem uma solução radical para o transporte, a guerra no Oeste poderia se arrastar por meses, ou até mesmo fracassar. Iniciada oficialmente em 25 de agosto de 1944, apenas 10 dias após a libertação de Paris, a operação tinha um objetivo único e inflexível: criar uma artéria logística pulsante e ininterrupta, que levasse o sangue da guerra, combustível, munição e rações, diretamente das praias da Normandia para as pontas de lança blindadas que avançavam em direção à Alemanha. Para isso, duas rotas principais foram designadas, formando um circuito fechado e contínuo que se estendia por centenas de quilômetros. Uma via era estritamente para o tráfego de ida, levando suprimentos para a frente de batalha. A outra, paralela, era exclusiva para o retorno dos caminhões vazios. Este sistema de mão única foi projetado para eliminar congestionamentos e maximizar a velocidade e a eficiência do fluxo. A espinha dorsal desta operação era composta por quase 6.000 caminhões, predominantemente o robusto GMC de 2,5 toneladas, apelidado de Deus Ciende Alf. E ao volante desses veículos, dia e noite, em turnos exaustivos, estavam os motoristas. Um fato histórico notável é que aproximadamente 75% desses homens eram soldados afro-americanos, muitos transferidos às pressas de outras unidades de serviço para cumprir esta missão crítica. Com ordens estritas de manter uma velocidade constante e uma distância regulamentar entre os veículos, eles enfrentavam estradas danificadas, a ameaça de franco-atiradores alemães e a fadiga extrema, operando em um ciclo que não parava nunca. A Red Ball Express funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. A prioridade da Red Ball era absoluta. Postos de controle da Polícia Militar foram estabelecidos ao longo de todo o percurso para garantir que nenhum veículo civil ou militar não autorizado interferisse no fluxo. As estradas, marcadas com sinais com a bola vermelha, pertenciam ao comboio. Os motoristas tinham ordens de não parar por nenhum motivo, exceto avaria mecânica. Equipes de manutenção e postos de reabastecimento foram posicionados em intervalos regulares para manter os caminhões rodando com o mínimo de interrupção. Não era uma operação elegante ou sutil. Era uma demonstração de força bruta logística, uma aposta na capacidade industrial e organizacional americana para superar um problema geográfico. Esta artéria vital, mantida aberta pelo esforço incessante de milhares de homens, estava prestes a bombear o volume de suprimentos que manteria a máquina de guerra americana em movimento, enquanto a do seu inimigo morria lentamente de sede. Para compreender a magnitude da Red Ball Express, é preciso abandonar as noções convencionais de transporte e analisar os números brutos, pois são eles que revelam a verdadeira escala da vitória logística americana. No seu auge operacional, durante o final de agosto e o início de setembro de 1944, o sistema movimentava uma média diária que variava entre 10 e 12 mil toneladas de suprimentos. Este volume, entregue dia após dia sem falhas, representava um feito sem precedentes na história da guerra mecanizada. Deste total monumental, mais da metade, frequentemente ultrapassando 60%, consistia em combustível. Gasolina e diesel, o sangue que mantinha os motores dos tanques Sherman, dos caça-tanques M10 e dos incontáveis jipes e caminhões em funcionamento. O restante era composto por munições de todos os calibres, rações, peças de reposição e equipamentos médicos, tudo o que era necessário para manter um exército moderno em plena capacidade de combate. Para colocar em perspectiva, o volume diário entregue pela Red Ball Express seria suficiente para sustentar as necessidades de combate de mais de 20 divisões de infantaria simultaneamente. Era uma torrente de material que simplesmente sobrecarregava a capacidade alemã de reagir ou de compreender a escala do esforço inimigo. Esta operação era sustentada por uma frota de 5.958 caminhões, que em conjunto formavam uma coreografia mecânica precisa e incessante. Cada veículo fazia parte de um sistema maior, movendo-se em comboios que podiam se estender por quilômetros. O dia 29 de agosto de 1944 marcou o recorde absoluto da operação. Naquelas 24 horas, um total de 12.964 toneladas de carga foram entregues na frente de batalha, um pico que demonstrou a capacidade máxima do sistema quando levado ao seu limite.
Esta torrente de material não apenas supria as necessidades imediatas, ela criava uma reserva estratégica que permitia aos comandantes de campo, como Patton, planejar operações ofensivas com a certeza de que suas unidades não ficariam paralisadas por falta de recursos. Enquanto um general alemão precisava calcular cada movimento com base nos poucos litros de combustível disponíveis, seu adversário americano podia manobrar com uma liberdade quase ilimitada, sabendo que os caminhões da Red Ball Express estavam a caminho com mais. Os números, portanto, transcendiam a mera contabilidade logística. Eles se tornaram uma arma. Cada galão de gasolina entregue era um prego a mais no caixão da capacidade de manobra alemã. Cada caixa de munição descarregada garantia a continuidade da pressão sobre um inimigo já exausto e com suas próprias linhas de suprimento em colapso. A Red Ball Express não foi apenas um sistema de transporte. Foi a manifestação física da superioridade industrial e organizacional dos aliados, uma demonstração de força que provava que a guerra na Europa Ocidental seria vencida não apenas por táticas no campo de batalha, mas pela capacidade avassaladora de manter a ponta de lança blindada perpetuamente abastecida e sempre em movimento. O fluxo contínuo de suprimentos gerado pela Red Ball Express não era despejado diretamente nas unidades de combate. Tal método seria caótico e ineficiente, incapaz de acompanhar a velocidade de um avanço blindado. A verdadeira genialidade do sistema logístico americano residia em seu passo intermediário, a criação de gigantescos depósitos de suprimentos avançados, conhecidos como UBs. A estratégia era simples em seu conceito, mas monumental em sua execução. Em vez de esticar a linha de abastecimento até o ponto de ruptura, os aliados encurtavam-na, empurrando enormes reservas de material para o mais perto possível da linha de frente. Eram estes UBs que funcionavam como os grandes reservatórios, garantindo que a ponta de lança nunca ficasse com sede. Vastas extensões de terra, frequentemente campos agrícolas requisitados perto de entroncamentos rodoviários-chave, eram metodicamente transformadas em gigantescos depósitos a céu aberto. Imagens da época revelam uma paisagem quase surreal, fileiras intermináveis de tambores de metal de 55 galões e pilhas geométricas dos onipresentes galões de 5 galões, conhecidos como jerrycans, estendendo-se até onde a vista alcançava. Estes não eram simples pontos de passagem, eram fortalezas logísticas, operadas por unidades do Corpo de Intendência do Exército, que trabalhavam dia e noite descarregando os caminhões da Red Ball Express e organizando material para a distribuição final. Cada depósito era um centro nevrálgico de atividade, onde o volume bruto de suprimentos vindo da costa era fracionado e direcionado para as divisões específicas que mais necessitavam. A escala dessas reservas era assombrosa e fornecia aos comandantes aliados uma segurança operacional que seus adversários alemães não podiam sequer imaginar. Em apenas 2 desses principais depósitos avançados, localizados estrategicamente atrás das linhas de Patton e Bradley, os planejadores americanos conseguiram acumular um estoque de 3,3 milhões de galões de combustível. Para se ter uma dimensão do que esse número representa, essa quantidade seria suficiente para encher completamente os tanques de mais de 18 mil tanques M4 Sherman, ou para sustentar uma ofensiva de alta intensidade por parte de várias divisões blindadas por dias a fio, sem depender de um único novo carregamento vindo da costa. Era um oceano de gasolina posicionado de forma proativa, esperando para alimentar o avanço. A existência desses UBs avançados tinha um efeito estratégico fundamental, desacoplava o ritmo da ofensiva da vulnerabilidade da longa linha de abastecimento. Uma interrupção temporária na Red Ball Express, causada por um ataque aéreo ou sabotagem, não paralisaria imediatamente o avanço. As divisões na frente podiam continuar a operar por vários dias, consumindo as reservas críticas que já haviam sido empurradas para perto delas. Isso concedia aos generais americanos uma liberdade de ação sem precedentes. Eles podiam planejar manobras ousadas e profundas, confiantes de que o combustível e a munição necessários para sustentar o ataque já estavam disponíveis em um local seguro e relativamente próximo. Enquanto o exército alemão era forçado a uma defesa estática, acorrentado pela falta de combustível, o exército americano mantinha sua mobilidade e seu poder de iniciativa precisamente por causa dessa rede de depósitos avançados. Eles não eram apenas armazéns, eram as baterias que garantiam que a máquina de guerra americana estivesse sempre carregada e pronta para o próximo movimento. Longe do silêncio tenso da linha de frente, os depósitos avançados operavam sob uma cacofonia própria, uma sinfonia industrial que era o verdadeiro motor do avanço aliado. Estes locais não eram meros armazéns, eram organismos vivos, pulsando com uma atividade mecânica e humana incessante, 24 horas por dia. O som dominante não era o de explosões distantes, mas o do trabalho pesado e metódico. O martelar metálico e rítmico das bombas manuais, acionadas por soldados em um esforço contínuo,
ecoava entre as pilhas de tambores. Este som era frequentemente sobreposto pelo zumbido mais grave e constante dos geradores que alimentavam bombas motorizadas, acelerando o processo de transferência de combustível para os caminhões-tanque que serviriam às unidades blindadas. Visualmente, a cena era definida pelo movimento perpétuo. Caminhões da Red Bull Express, cobertos pela poeira de centenas de quilômetros de estradas, chegavam em um fluxo constante, sendo imediatamente guiados por policiais militares para as áreas de descarregamento designadas. Ali, equipes do Corpo de Intendência, os especialistas em logística, entravam em ação. Com uma eficiência praticada à exaustão, eles rolavam os pesados tambores de 200 litros para fora dos caminhões ou organizavam as pilhas de galões de 20 litros. Cada movimento era funcional, desprovido de hesitação. O ar era pesado, impregnado com odor forte e penetrante da gasolina, uma presença constante que se agarrava aos uniformes e à pele. Pequenos derramamentos criavam manchas escuras e iridescentes no solo batido, um testemunho visível da escala do volume de combustível manuseado. No centro de toda essa atividade estava a burocracia que a tornava possível. Oficiais e sargentos moviam-se com pranchetas em punho, verificando manifestos de carga contra o material que era fisicamente descarregado. Cada galo de combustível, cada caixa de munição, era contabilizado. A assinatura em um manifesto era um ato tão crucial quanto o acionamento de um gatilho. Era a confirmação de que a artéria logística não estava apenas fluindo, mas que seu conteúdo estava chegando ao destino correto, na quantidade correta. Este controle rigoroso era o que transformava o caos aparente em um sistema funcional e previsível, garantindo que os recursos fossem alocados onde a necessidade era mais crítica. Os homens que operavam esta máquina logística eram a sua engrenagem mais vital. Seus rostos, muitas vezes jovens, estavam marcados pela fadiga, cobertos por uma fina camada da poeira onipresente, misturada com suor e manchas de graxa. Eles trabalhavam em turnos longos e exaustivos, sabendo que qualquer atraso de sua parte poderia significar a paralisação de uma divisão inteira a dezenas de quilômetros de distância. A tarefa era repetitiva, fisicamente exigente e desprovida de qualquer glória do campo de batalha, mas sua importância era absoluta. Cada tambor posicionado, cada mangueira conectada, cada assinatura em um formulário, era uma contribuição direta para o avanço. Todo este esforço culminava em um momento singular, repetido centenas de vezes ao dia. Um tanque M4 Sherman, recém-chegado da linha de frente com seu medidor de combustível perigosamente baixo, encostava ao lado de um caminhão-tanque. A mangueira sibilava ao ser conectada, e por alguns minutos, o único som era o do líquido vital sendo transferido, enchendo o reservatório da máquina de guerra. O processo era rápido, pragmático. Uma vez completo, o comandante do tanque assinava o recebimento. O som que validava todo este esforço, a nota final desta sinfonia industrial, não era um aplauso, mas o ronco profundo e potente do motor do Sherman sendo acionado. Era o som de um tanque reabastecido, rearmado e pronto para voltar à luta, pronto para avançar mais 1 quilômetro em direção ao coração da Alemanha. Embora a Red Bull Express fosse uma solução de força bruta de eficácia inegável, ela possuía uma vulnerabilidade inerente, sua dependência de milhares de veículos e homens operando em estradas expostas. Cada caminhão era um alvo em potencial, cada motorista estava sujeito à fadiga e cada pneu podia furar. O alto comando aliado sabia que, para sustentar uma campanha de longo prazo em direção ao coração da Alemanha, seria necessário um sistema de abastecimento mais robusto, mais seguro e mais eficiente. A solução para este desafio não veio de mais caminhões, mas de uma maravilha da engenharia militar que seguia o avanço dos exércitos, o oleoduto portátil. Esta não era uma ideia nova, mas sua aplicação em escala massiva no campo de batalha era revolucionária. Unidades especializadas do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos foram encarregadas de construir uma rede de tubulações de aço que se estenderia da costa da Normandia até a linha de frente. O sistema era projetado para ser modular e rapidamente montado. Consistia em seções de tubos de aço leves, com cerca de 6 metros de comprimento e diâmetros variando de 4 a 6 polegadas, que podiam ser manuseadas por um pequeno grupo de homens. As extremidades dos tubos eram equipadas com acoplamentos especiais que permitiam uma conexão rápida e segura, sem a necessidade de soldagem complexa no campo. Equipes de engenheiros trabalhavam em um ritmo implacável, muitas vezes sob a ameaça de ataques inimigos, para estender essa veia de aço através da paisagem francesa. Eles seguiam as rotas de avanço, superando rios, colinas e terrenos difíceis. Em intervalos estratégicos, eram instaladas poderosas estações de bombeamento, alojadas em caminhões ou abrigos temporários, para manter a pressão e garantir que o combustível fluísse continuamente por centenas de quilômetros.
Uma única linha de oleoduto de 6 polegadas era capaz de transportar mais de 2 milhões de litros de combustível por dia, o equivalente à carga de centenas de caminhões, operando 24 horas por dia, sem parar para descanso ou reabastecimento. Esta rede terrestre era, na verdade, a extensão de uma proeza ainda maior, a Operação Pluto, um acrônimo para Pipeline Under the Ocean. Antes mesmo do dia D, engenheiros britânicos e americanos haviam desenvolvido e instalado uma série de oleodutos submarinos flexíveis que cruzavam o Canal da Mancha, bombeando combustível diretamente da Grã-Bretanha para terminais secretos na costa da Normandia, principalmente em Cherbourg. Portanto, o combustível que alimentava os tanques de Patton não precisava mais ser descarregado de navios-tanque em portos congestionados. Ele fluía diretamente do Reino Unido para a França, e de lá, através das tubulações portáteis, para os depósitos avançados. Este oleoduto não substituiu a Red Bull Express. Ele a complementou e a tornou mais eficiente. A estratégia logística evoluiu para um sistema de 2 camadas. O oleoduto funcionava como artéria principal, entregando volumes massivos e constantes de combustível aos grandes hubs de armazenamento descritos anteriormente. A partir desses hubs, a Red Bull Express e outras unidades de transporte motorizado atuavam como os capilares do sistema, realizando a distribuição final, mais flexível, para as divisões de combate que estavam em constante movimento. Ao assumir a tarefa do transporte de longa distância, o oleoduto liberou milhares de caminhões e motoristas, que puderam ser redirecionados para o transporte de outros suprimentos críticos, como munição e rações, aumentando a eficiência geral de toda a cadeia logística. A veia de aço que seguia os exércitos era a prova definitiva de que a engenhosidade era uma arma tão decisiva quanto a coragem, garantindo um fluxo de energia ininterrupto e menos vulnerável que se tornaria a base para a ofensiva final contra o Terceiro Reich. O campo de batalha do outono de 1944, na França e na Bélgica, pode ser resumido em uma imagem, um contraste visual que encapsula a realidade fundamental da guerra mecanizada. De um lado desta imagem, vemos a impotência. Um tanque Panzer alemão, talvez um Panther com seu design formidável, está atolado não apenas na lama de uma estrada secundária, mas na paralisia logística. Ao seu redor, um grupo de soldados de infantaria, com os uniformes sujos e os rostos marcados pela exaustão, empenha-se em uma tarefa fútil. Eles usam toras de madeira como alavancas improvisadas, empurrando contra as toneladas de aço com uma força que nasce mais do desespero do que da esperança. Seus esforços são inúteis. O problema não é mecânico. O motor está em perfeitas condições, o canhão está pronto para disparar e a tripulação está dentro, aguardando ordens. O problema é a ausência de um único elemento: combustível. Este tanque, uma arma de ponta projetada para dominar o campo de batalha, foi neutralizado de forma tão eficaz quanto se tivesse sido atingido por um projétil perfurante. Tornou-se um monumento de aço à falência da cadeia de suprimentos alemã, um símbolo da superioridade técnica tornada irrelevante pela sede. Esta cena se repetia por toda a frente ocidental. Unidades inteiras da Wehrmacht, incapazes de manobrar, eram forçadas a abandonar seus equipamentos mais valiosos. A capacidade de conduzir uma defesa móvel ou de lançar um contra-ataque significativo havia se evaporado, não pela falta de vontade ou de poder de fogo, mas pela incapacidade de mover suas divisões blindadas do ponto A para o ponto B. A guerra para eles havia se tornado estática, reativa e, em última análise, insustentável. Do outro lado desta imagem, em um contraste absoluto, vemos a personificação do movimento. Uma coluna interminável de tanques M4 Sherman americanos avança por um cruzamento de estradas, talvez nos arredores de uma cidade recém-libertada. O som aqui não é o de esforço humano silencioso, mas o ronco constante e confiante de dezenas de motores a gasolina operando em uníssono, acompanhado pelo barulho metálico das lagartas no pavimento. Os tanques não hesitam. Eles mantêm uma velocidade constante, um após o outro, em uma sucessão que parece não ter fim. Entre os blindados, vemos jipes, caminhões de transporte de tropas e caça-tanques, todos parte de um organismo militar coeso e em pleno movimento. A cena transmite uma sensação de propósito e de poder implacável. Este movimento incessante não era um milagre, mas o resultado direto e tangível da gigantesca máquina logística que operava em sua retaguarda. Cada um desses tanques representava o ponto final de uma cadeia de suprimentos que começava nos campos de petróleo do Texas, cruzava o Atlântico, era bombeada pelo Canal da Mancha através do oleoduto Pluto e transportada pelas estradas da França pela Red Bull Express. O ponteiro do medidor de combustível dentro de cada um desses Shermans estava confortavelmente longe do zero, uma garantia de que eles poderiam continuar a avançar, a flanquear as posições inimigas e a explorar qualquer brecha que surgisse. A liberdade de manobra,
O bem mais precioso na guerra blindada era um luxo que os comandantes americanos possuíam em abundância. Este contraste visual, portanto, não é apenas sobre um tanque parado e outro em movimento. É a representação final da batalha entre duas filosofias logísticas e duas realidades industriais. De um lado, a paralisia nascida da escassez. Do outro, um ímpeto avassalador, alimentado por uma torrente de combustível que parecia, para o inimigo exausto, ser verdadeiramente infinita. A guerra na frente ocidental não estava mais sendo decidida apenas pela tática ou pela coragem, mas pelo simples e brutal fato de qual exército conseguia manter seus motores funcionando. A escala da Red Ball Express era impressionante, mas a sua verdadeira genialidade não residia apenas na quantidade de caminhões ou na tonelagem transportada. O fator que permitiu que esta operação sustentasse um ritmo sem precedentes foi uma inovação organizacional, um sistema de controle de tráfego que transformou as estradas caóticas da França em uma artéria logística de alta velocidade. Em qualquer operação militar em grande escala, o maior inimigo do abastecimento é o congestionamento. Estradas de duas vias, compartilhadas por unidades de combate se movendo para frente, veículos de apoio, tráfego civil e os próprios caminhões de suprimentos retornando vazios, rapidamente se tornam gargalos intransponíveis. Um único veículo avariado ou um pequeno comboio movendo-se na direção oposta poderia criar um engarrafamento de quilômetros, paralisando todo o fluxo por horas. Os planejadores aliados entenderam que, para que a Red Ball Express funcionasse, ela não poderia estar sujeita a essas variáveis. A solução foi radical em sua simplicidade e rigorosa em sua aplicação, a criação de um vasto circuito de mão única. Duas rotas principais foram designadas, formando um gigantesco anel viário que se estendia da Normandia até a área de Chartres e, posteriormente, mais a leste. A rota norte era estritamente reservada para o tráfego de ida, ou seja, os caminhões carregados com combustível e munição que se dirigiam para a frente de batalha. A rota sul, paralela, era de uso exclusivo dos caminhões vazios que retornavam à costa para buscar novas cargas. Esta segregação completa do tráfego eliminou de imediato a principal causa de congestionamento, os encontros frontais. As estradas designadas para a operação foram declaradas Red Ball iguais, e para todos os efeitos, foram militarizadas e fechadas a todo e qualquer tráfego não autorizado. A Polícia Militar do Exército desempenhou um papel crucial na manutenção desta disciplina. Postos de controle foram estabelecidos em todos os cruzamentos e entroncamentos, com ordens claras para desviar qualquer veículo que não fizesse parte do comboio. Os motoristas da Red Ball, por sua vez, operavam sob um conjunto de regras inflexíveis, projetadas para maximizar o fluxo e minimizar as interrupções. Eles eram instruídos a manter uma velocidade constante de 40 km por hora e a manter uma distância regulamentar de 55 metros do veículo à frente, uma medida que prevenia colisões em cadeia e permitia que outros veículos do comboio ultrapassassem em caso de necessidade. A regra mais importante era a proibição de paradas. Os motoristas não podiam parar por nenhum motivo, exceto em caso de ordem direta ou avaria mecânica. Para lidar com esta última eventualidade, equipes de manutenção e veículos de reboque patrulhavam as rotas incessantemente, prontos para remover rapidamente qualquer caminhão quebrado da via para não obstruir o fluxo. O objetivo era transformar as estradas francesas em um sistema previsível e controlado, quase como uma esteira rolante industrial. Ao eliminar as incertezas do tráfego de duas vias e impor uma disciplina de movimento rigorosa, os planejadores garantiram que o ritmo da entrega de suprimentos pudesse ser calculado e mantido de forma confiável, 24 horas por dia. Esta organização metódica foi o verdadeiro segredo por trás da velocidade da operação. Não se tratava apenas de dirigir rápido, mas de criar um ambiente onde um fluxo contínuo de milhares de veículos pudesse se mover sem impedimentos. Foi essa genialidade na gestão da rota que transformou um amontoado de estradas danificadas em uma via expressa para a vitória, conferindo à Red Ball Express uma eficiência e uma velocidade que, até aquele momento, eram consideradas impossíveis no teatro de guerra. Além da organização das rotas em um circuito de mão única, a velocidade e a confiabilidade da Red Ball Express dependiam de superar um obstáculo físico, constante e implacável, a variedade de terrenos. As estradas da França em 1944 eram um mosaico de superfícies. Um comboio podia começar o dia em uma estrada nacional de asfalto relativamente bem preservada, para em seguida ser desviado para caminhos rurais de paralelepípedos e, finalmente, enfrentar trechos de terra batida que as primeiras chuvas do outono rapidamente transformavam em atoleiros de lama profunda. Cada uma dessas superfícies exigia uma abordagem diferente para garantir a tração e evitar que um caminhão de várias toneladas ficasse preso, criando um gargalo que poderia paralisar um comboio inteiro por horas.
A solução para este problema residia em um princípio da física aplicado aos pneus, um detalhe técnico que, embora pareça menor, teve um impacto operacional gigantesco. Um pneu com alta pressão de ar tem uma área de contato menor com o solo. Isso é ideal para superfícies duras e pavimentadas, pois reduz o atrito, melhora a eficiência do combustível e diminui o desgaste da borracha. Contudo, em terreno macio como lama ou areia, essa mesma alta pressão concentra todo o peso do veículo em uma área pequena, fazendo com que o pneu afunde e perca tração, resultando em atolamento. Por outro lado, um pneu com baixa pressão de ar se deforma, aumentando significativamente sua área de contato com o solo. Isso distribui o peso do veículo de forma mais ampla, semelhante ao princípio de um sapato de neve, permitindo que o caminhão flutue sobre o terreno macio em vez de afundar nele. Para a maioria dos motoristas ao longo da história, ajustar a pressão dos pneus era um processo manual, demorado e fisicamente exigente, que envolvia parar o veículo, usar medidores de bombas manuais em cada uma das rodas. Em um comboio onde cada minuto contava, tais paradas eram simplesmente inviáveis. Contudo, o arsenal tecnológico americano continha uma solução notável para este exato problema, uma curiosidade técnica que fazia toda a diferença. O exemplo mais proeminente desta tecnologia foi visto no caminhão anfíbio GMC Duke, que possuía um sistema de inflagem central de pneus. Este sistema permitia que o motorista, de dentro da cabine e com o veículo em movimento, ajustasse a pressão de todos os pneus simultaneamente. Um compressor de ar a bordo, conectado através de juntas rotativas nos eixos, podia inflar ou desinflar os pneus com o simples acionar de uma alavanca, adaptando o veículo instantaneamente às condições do terreno que se aproximava. Embora o sistema de inflagem central não fosse um equipamento padrão nos milhares de caminhões GMC CCKW que formavam a espinha dorsal da Red Bull Express, o princípio por trás dele foi adotado como doutrina operacional. Os motoristas eram extensivamente treinados sobre a importância da pressão correta para cada tipo de superfície. Mais importante ainda, em pontos de parada designados e postos de manutenção ao longo das rotas, equipes de serviço podiam ajustar rapidamente a pressão dos pneus dos comboios que chegavam, preparando-os para o próximo trecho da jornada. Um comboio que estava prestes a deixar o asfalto para entrar em uma área de estradas de terra lamacentas tinha a pressão de seus pneus reduzida de forma proativa. O impacto desta prática, fosse ela automatizada ou metodicamente gerenciada, foi gigantesco. Reduzia drasticamente o número de veículos atolados, que era uma das principais causas de atraso e interrupção. Minimizava o tempo de parada e o esforço necessário para recuperar caminhões presos, preservando a integridade e a velocidade do comboio. Este pequeno detalhe técnico, muitas vezes esquecido nos grandes relatos da guerra, foi um dos componentes silenciosos que garantiram a manutenção do ritmo implacável do avanço, provando que na logística da vitória, até mesmo a quantidade de ar dentro de um pneu tem um peso estratégico fundamental. O resultado direto desta gigantesca operação logística foi a preservação do bem mais valioso em qualquer conflito militar, o ímpeto operacional. A capacidade de manter a pressão sobre um inimigo em retirada, sem pausas forçadas, é o que transforma uma vitória tática em um colapso estratégico do adversário. E no outono de 1944, o exército americano possuía esse ímpeto em uma medida que o comando alemão simplesmente não conseguia mais igualar. Esta vantagem não era apenas uma questão de material, mas de mentalidade e de possibilidades. Com a garantia de um fluxo quase inesgotável de combustível e munição, os comandantes americanos no campo de batalha ganharam o luxo supremo da guerra: opções. A guerra, para eles, tornou-se um exercício de geometria e oportunidade, não de racionamento e limitação. Esta segurança logística transformou a maneira como os comandantes americanos liam o mapa de guerra. Onde um general limitado por recursos enxergaria riscos e linhas intransponíveis, um comandante como Patton via corredores de oportunidade. A questão em seu posto de comando não era termos combustível suficiente para atacar, mas sim qual é a rota de ataque mais eficaz e rápida. Esta liberdade permitiu a execução de manobras que, em outras circunstâncias, seriam consideradas imprudentes ou insustentáveis. Janelas de manobra, que em guerras de atrito se abrem e fecham em questão de horas, permaneciam abertas por dias para as forças aliadas. Se uma unidade de reconhecimento identificasse um flanco alemão enfraquecido, uma divisão blindada inteira podia ser redirecionada para explorá-lo, consumindo milhares de galões de gasolina no processo, com a certeza de que seus tanques seriam reabastecidos na noite seguinte. Do outro lado do mapa, a realidade era o oposto absoluto. O comando alemão estava efetivamente acorrentado aos seus depósitos de suprimentos vazios. Um general de Panzer podia identificar a mesma vulnerabilidade no flanco americano, mas era incapaz de reagir.
Sua capacidade de decisão estava paralisada pela pergunta mais básica: temos combustível para mover os tanques do ponto A para o ponto B? Na maioria das vezes, a resposta era não. A autonomia estratégica, a capacidade de tomar a iniciativa e ditar o ritmo do combate, havia sido completamente perdida. As divisões alemãs, antes mestras da guerra de movimento, foram forçadas a uma defesa estática e reativa. Elas não podiam mais se deslocar para tapar brechas na linha de frente, não podiam lançar contra-ataques para aliviar a pressão sobre outras unidades e, crucialmente, não podiam se retirar de forma ordenada para posições defensivas mais vantajosas. Uma retirada planejada consome quase tanto combustível quanto um avanço, e este era um luxo que eles não possuíam. Consequentemente, as setas que representavam as forças americanas nos mapas estratégicos moviam-se com uma fluidez devastadora. Elas não precisavam mais se chocar frontalmente contra as posições mais fortes do inimigo. Em vez disso, podiam contorná-las, executando profundas manobras de flanqueamento que isolavam as unidades alemãs de suas já tênues linhas de suprimento. Colunas blindadas americanas podiam avançar dezenas de quilômetros em território inimigo para capturar um entroncamento rodoviário vital ou uma ponte, sabendo que o inimigo não teria mobilidade para lançar um contra-ataque eficaz para recapturá-los. O resultado foi uma série de cercos localizados e o colapso progressivo da frente alemã. A guerra na França não foi vencida pela destruição de todos os tanques alemães em combate direto, mas pela negação de sua capacidade de lutar como uma força coesa e móvel. O combustível, entregue de forma implacável pela máquina logística aliada, tornou-se a arma que dissolveu a capacidade de reação do inimigo, transformando a Wehrmacht em um exército estático, esperando para ser sistematicamente desmantelado. Com o avanço sustentado por uma torrente ininterrupta de suprimentos, a natureza da guerra na frente ocidental começou a se transformar. A estratégia aliada havia evoluído para além da simples destruição do inimigo em combate direto. O objetivo não era mais apenas destruir cada tanque alemão com um projétil de artilharia ou uma bomba lançada do ar. Uma nova arma, mais silenciosa, mais econômica e, em muitos aspectos, mais eficaz, estava sendo empregada em escala massiva: a SED. Os planejadores aliados perceberam que não precisavam enfrentar a superioridade técnica de um tanque Tiger ou Panther em um confronto direto se pudessem garantir que esse mesmo tanque nunca chegasse ao campo de batalha. Eles só precisavam deixá-lo com sede. Neste ponto da campanha, a própria logística americana foi convertida em um instrumento ofensivo. Cada galão de gasolina bombeado através dos oleodutos portáteis, cada tambor de combustível transportado por um caminhão da Red Bull Express, não era apenas um item de suprimento. Era uma bala disparada contra a capacidade de manobra do exército alemão. Esta arma logística era, em sua essência, mais devastadora do que qualquer explosivo. Um projétil perfurante podia destruir um único tanque, neutralizando sua tripulação e seu armamento. A falta de combustível, no entanto, neutralizava uma divisão inteira de uma só vez. Ela paralisava dezenas, às vezes centenas de veículos blindados perfeitamente funcionais, transformando-os em casamatas de aço inúteis, espalhadas pela paisagem francesa. Era uma arma de efeito em área, que atacava não o hardware do inimigo, mas o seu princípio operacional fundamental, o movimento. A frustração nos postos de comando alemães era palpável. Oficiais veteranos, mestres da tática de Blitzkrieg, olhavam para seus mapas e viam oportunidades claras para contra-atacar, para cortar as linhas aliadas perigosamente esticadas. Mas seus planos eram meros exercícios teóricos. As ordens para mover uma companhia de tanques para reforçar um setor enfraquecido não podiam ser executadas. As setas nos mapas que representavam suas orgulhosas divisões Panzer permaneciam imóveis, não por decisão tática, mas por imposição logística. A guerra, para eles, havia se tornado uma experiência de impotência estratégica. Eles possuíam as ferramentas da guerra moderna, mas lhes foi negada a energia para utilizá-las. Esta estratégia de negação de combustível teve um efeito corrosivo em toda a estrutura da Wehrmacht. Unidades de elite, equipadas com os melhores blindados que a indústria alemã podia produzir, eram forçadas a abandonar seus veículos intactos durante as retiradas. Cada tanque Panther ou Tiger deixado para trás em uma estrada representava não apenas uma perda material significativa, mas também uma vitória psicológica para os aliados, que frequentemente encontravam e fotografavam esses gigantes de aço, derrotados sem que um único tiro fosse disparado contra eles. A guerra na França, no outono de 1944, estava sendo vencida tanto nos depósitos de combustível de Cherbourg quanto nas linhas de frente. A logística americana havia se tornado a arma definitiva, provando que a maneira mais segura de derrotar um exército mecanizado não era necessariamente superá-lo em poder de fogo,
mas simplesmente cortar sua fonte de energia e deixá-lo morrer de sede, silenciosamente, no meio do caminho. À medida que as cidades da França e da Bélgica eram libertadas, uma após a outra, as imagens que chegavam ao mundo eram de celebração e alívio. Civis exultantes enchiam as ruas, saudando as colunas de tanques e jipes americanos que avançavam por suas praças centrais. Nestas cenas, o poderio militar americano era visível e tangível, o aço dos canhões, a determinação nos rostos dos soldados e o som dos motores que finalmente silenciavam o ruído da ocupação. Contudo, por trás desta imagem de vitória no campo de batalha, a campanha na França estava solidificando uma lição fundamental, um princípio que redefiniria a doutrina militar para o restante do século XX além. O velho axioma, atribuído a Napoleão, de que um exército marcha sobre seu estômago, havia se tornado obsoleto. A campanha de 1944 provou, de forma conclusiva e irrefutável, que um exército moderno não marcha, mas sim avança sobre suas linhas de abastecimento. A vitória não foi forjada apenas no fogo do combate, no confronto direto entre blindados ou na coragem da infantaria ao tomar uma posição inimiga. Ela foi, em igual medida, moldada e garantida pelo trabalho incansável, repetitivo e profundamente não glamouroso da logística. Foi uma vitória conquistada nas estradas poeirentas por motoristas que dirigiam por 18 horas seguidas, com os olhos ardendo de fadiga. Foi assegurada nos depósitos avançados por homens do corpo de intendência, que manuseavam tambores de 200 quilos de combustível sob a chuva e o frio, sabendo que cada litro era vital. Foi viabilizada pelos engenheiros que estendiam quilômetros de oleoduto sobre terrenos difíceis, criando uma artéria de aço que pulsava com a energia da guerra. Este era o trabalho sujo, a engrenagem invisível que permitia que a máquina de combate na linha de frente continuasse a funcionar. Enquanto o soldado de infantaria recebia medalhas pela bravura e o piloto de caça era aclamado como um herói, os homens da logística operavam na obscuridade, sua contribuição medida não em inimigos derrotados, mas em toneladas entregues e galões bombeados. No entanto, a sua função era a mais fundamental de todas. Eles eram a base sobre a qual toda a estratégia ofensiva aliada foi construída. Sem o seu esforço, os planos mais brilhantes dos generais teriam sido meros exercícios no papel, e as divisões blindadas mais poderosas teriam se tornado estátuas de aço, exatamente como as de seus adversários alemães. A campanha na França fechou o círculo, demonstrando que a superioridade industrial e organizacional poderia ser traduzida diretamente em domínio tático. A capacidade de projetar, construir, crucialmente, abastecer uma força mecanizada em um continente distante era uma arma tão poderosa quanto qualquer avanço na tecnologia de blindagem ou artilharia. A imagem final desta lição aprendida talvez seja a mais simples, e ainda assim, a mais eloquente. Um soldado americano, após a libertação de mais uma cidade, encosta-se casualmente em um galão de combustível de 20 litros, observando a celebração ao seu redor. Ele não está segurando um fuzil ou operando um canhão. Sua postura relaxada e a segurança em seu semblante não vêm apenas da vitória do dia, mas da certeza implícita de que aquele galão, e os milhões de outros como ele, garantiriam a vitória de amanhã. Aquele objeto metálico e funcional, cheio de gasolina, era o verdadeiro símbolo do poder que havia libertado a Europa. A guerra havia ensinado, de forma brutal e definitiva, que o destino de nações não era mais decidido apenas pela coragem de seus soldados, mas pela profundidade e eficiência de seus poços de petróleo e pela resiliência de suas cadeias de suprimentos. No final do conflito, a análise fria dos fatos aponta para uma máxima incontestável: logística é destino. A campanha na frente ocidental, de agosto a outubro de 1944, não foi apenas uma série de batalhas táticas, mas a demonstração definitiva desta verdade fundamental. Foi o confronto entre dois sistemas industriais e organizacionais, onde a capacidade de abastecer se revelou mais decisiva do que a capacidade de combater. De um lado, a máquina de guerra alemã, com sua engenharia de precisão e seus blindados tecnicamente superiores, encontrou seu limite não no campo de batalha, mas nas planilhas de seus intendentes. A produção de combustível sintético, dizimada pelos bombardeios estratégicos, e as linhas de abastecimento, constantemente cortadas pela aviação aliada e pela resistência francesa, criaram uma hemorragia logística que nenhuma genialidade tática poderia estancar. A Wehrmacht na França foi um exército que morreu de dentro para fora, paralisado por uma sede que suas próprias fábricas não podiam mais saciar. Do outro lado, o sistema americano demonstrou que a vitória na guerra moderna era uma questão de matemática e de movimento contínuo. A Red Ball Express, os oleodutos portáteis e os vastos depósitos avançados não eram apenas operações de apoio. Eles eram a própria ofensiva, manifestada na forma de transporte e distribuição. A vantagem americana não residia apenas em ter mais tanques,
mas na capacidade absoluta de garantir que cada um desses tanques pudesse se mover para onde fosse necessário, quando fosse necessário, pelo tempo que fosse necessário. Essa certeza logística libertou os comandantes de campo da tirania do racionamento, permitindo-lhes planejar com audácia e executar com velocidade. Enquanto um comandante de panzer era forçado a calcular cada quilômetro, seu adversário americano podia manobrar com a confiança de que uma torrente de recursos o seguia de perto, pronta para reabastecer e rearmar suas forças para o próximo avanço. Neste teatro de operações, o instrumento mais importante dentro de um tanque não era o seu canhão ou sua mira, mas o seu medidor de combustível. Este simples mostrador tornou-se o barômetro da saúde estratégica de exércitos inteiros. Para os alemães, cada movimento do ponteiro em direção ao vazio representava uma opção a menos, um flanco que não podia ser defendido, um contra-ataque que não podia ser lançado. Para os americanos, o ponteiro era um símbolo de potencial constante, a representação física de uma superpotência industrial operando em sua capacidade máxima a milhares de quilômetros de casa. A liberdade de ação, o ímpeto e a iniciativa estratégica estavam todos contidos na posição daquele ponteiro. Por fim, a história da libertação da França é a história de como essa diferença fundamental ditou o resultado. Não foi a ausência de coragem ou de habilidade que derrotou as divisões Panzer, mas a ausência de gasolina. A guerra foi vencida não apenas pelos soldados na linha de frente, mas pelos milhares de motoristas, engenheiros e intendentes que garantiram que a ponta de lança blindada nunca parasse. A máxima se prova, portanto, verdadeira e definitiva. Logística é destino. E o destino do Terceiro Reich na França não foi selado em uma única batalha decisiva entre tanques, mas no momento em que o ponteiro do medidor de combustível americano, alimentado por um sistema implacável e de escala monumental, decidiu permanecer, de forma consistente e definitiva, sempre no cheio.